seria o zelo de Deus pelos seus, né? Pelos aqueles que são do reino, ou aqueles que estão se candidatando a fazer parte do reino, né? E queria aí não vou ler, né? Porque acredito que todos aqui já conheçam essa passagem, mas ela está um pouco aí baseada nos textos lá de Gênesis 16 e Gênesis 21, que é o texto que fala de Agar e do seu filho Ismael. Então, a gente verifica, né, primeiramente, Deus criou o mundo e todas as coisas ele deixou assim perfeitamente criadas para que a gente pudesse viver nesse mundo. Então, ele criou o mundo, fez tudo, e depois ele pegou e criou o homem. Falou, agora você vai habitar nessa terra que eu criei para vocês. Então, assim, ele cuidou de tudo para colocar o homem para criar nessa terra. Né? E aí, tanto que a gente vê que as coisas são perfeitas, a gente vive, né, até hoje, e quando a gente para pensar, poxa, né, toda a alimentação que eu preciso, Deus providenciou, né? O ar que eu preciso para respirar, Deus providenciou, né? O sol que nos aquece, a chuva que nos hidrata, né? A noite que vem para dar aquele descanso, todas essas coisas, Deus criou. Né? Então, ele, imaginando o mundo, ele fez uma coisa assim perfeita para que a gente habitasse. Né? Então, quanto a isso, a gente não tem, né, nenhum... Falar assim, poxa, mas Deus falhou em alguma coisa. Deus falhou nisso, ou ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. Não, né? Está perfeitamente... o mundo ele é perfeitamente criado para que nós pudéssemos habitar nele. No entanto, o homem, ele, devido esqueci a palavra, né? Mas aquela autodecisão que ele tem o poder, né, de decidir sim ou não, fazer o que não fazer, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, isso, exatamente. Muito obrigado. Né? Então, com isso, o homem ele decidiu um caminho diferente daquilo que Deus tinha traçado. E aí começou toda a nossa luta aí. Né? E quando a gente vai lá nesses textos aí de Gênesis 16 e 21, né, a gente vê aí uma parte aí em que, primeiro, Deus tinha prometido um filho a Abraão e Sara. E aí, lá no coraçãozinho de Sara, gerou aquela coisinha, falar, poxa, será? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não precisa de uma ajuda para que isso aconteça? De eu ter um filho na minha velhice? E aí ela foi e resolveu colocar a mãozinha dela e falou, não, vamos lá. Abraão, toma Sara, minha serva, tudo, para que você tenha um filho e a gente possa concretizar aquilo que Deus tem prometido para nós. E aí, a partir disso, né, gerou uma série de confusões. Então, foi a confusão de Sara com Agar, né, de Ismael com Isaac, de Sara com Abraão. Né? Então, assim, aquilo que o homem tentou dar uma ajudinha para Deus, né? Deus, aí nessa daí, acabou gerando toda
essa confusão, né? Se a gente for olhar, né, pela nossa justiça, né, pelo nosso modo de entender, a gente ia chegar e arriscar. Vamos supor, nós, como humanos, estando no lugar de Deus, a gente iria arriscar, né? O nome de Sara, o nome de Abraão, o nome de Agar, o nome de Ismael, a gente iria arriscar tudo isso daí da promessa que Deus teria feito, que Deus tinha feito para eles. No entanto, né, a gente vai ler nesse texto e ver como que Deus foi trabalhando com misericórdia em cima dessas vidas. Então, quando Sara acabou expulsando Agar dali do lugar dele, falava, vai embora, né, tudo, você não mais pertence aqui, e Agar foi, né? E Deus enviou o anjo para que conversasse com Agar. Volte para o lugar, volte para a sua senhora, né? Vai lá, presta o serviço para ela, né? E volte como, como se nada tivesse acontecido, vamos falar assim, né? E Agar foi lá, né? E voltou. Depois Agar teve o filho, né? E aqueles desentendimentos continuaram, nasceu Ismael, depois nasceu Isaac, aí veio aquelas confusões, tudo. E, novamente, Agar e o seu filho são expulsos, né, por Abraão aí, né, claro que a pedido de Sara, foram expulsos e foram lá para o deserto, né? E lá, tudo que eles tinham de mantimento tinham acabado. E Deus novamente interviu naquele momento lá e olhou para elas e falou, olha, né, eu não esqueci de você, né? Eu tenho uma promessa para você, né? E, né, dos seus filhos verão uma grande multidão e tudo, e foram assim. E aí, depois que tudo que o anjo falou ali para Sara, para Sara não, desculpe, para Agar, ali no deserto, enquanto ela estava chorando, o filho chorando, né, sofrendo, só esperando, né, a morte acontecer, o Senhor veio com provisão, né? E ali fala no texto que o Senhor, né, fez a Agar levantar a cabeça e enxergar o manancial ali, onde ela pudesse novamente ter, né, o seu sustento e renovar as suas forças e continuar a jornada. E Deus fez aquilo que Deus tinha prometido, Deus cumpriu e fez tudo aí através da vida de Ismael, né? Então, Deus, ele foi muito zeloso, apesar de todas as falhas, apesar de né, tudo que aconteceu, Deus foi muito zeloso, porque Deus ama aquilo que ele faz. Assim como ele ama aquela terra que ele criou, ele ama aqueles que ali habitam, né? E para nós, assim, a gente fica nos martirizando, a gente fica, poxa, errei, né? E não sei mais o quê, fulano de tal errou, e a gente fica né, com aquelas coisas presas dentro da gente, né? E Deus, né, num texto desse, ele acaba demonstrando para a gente, né, o quanto que a misericórdia dele, o quanto que o amor dele não tem limite, né? E ele vai até convencer os nossos corações, né? Porque quando nós temos os nossos corações convencidos daquilo, né, daquilo que é Deus, né, daquela pessoa que é Deus, do que ele vai nos proporcionar, do que ele vai
do que Ele quer fazer através das nossas vidas, né, os nossos corações são convertidos a Ele, porque a gente conhece a pessoa, né? Porque a gente está conhecendo a pessoa de Deus. Né? Então, aquela mesma coisa, quando Jó fala, Senhor, antes eu te conhecia porque eu te ouvia falar de ti. Né? Hoje, Senhor, eu te conheço porque eu tenho uma vida junto contigo. O meu coração sente o teu coração, né, aqui junto comigo. E é diferente agora o meu caminhar. Então, quando a gente começa a experimentar, né, a gente assim, é um poço de falhas, né? Todo dia assim, a gente é muito fadado a falhar, a pecar, tal coisa. Mas quando a gente olha e conhece Deus, não assim, vamos falar, não vamos aproveitar assim, naquele sentido, né? Não vamos aproveitar da misericórdia de Deus, né? Mas vamos nos apossar da misericórdia de Deus, para que o nosso coração realmente ele possa ser mudado, a gente possa experimentar, né, o grande amor de Deus pelas nossas vidas, o quanto ele pode fazer, né, em nossas vidas e através das nossas vidas. E aí a gente começa a realmente ter, né, uma vida realmente modificada e como um cidadão, né, realmente do reino. Então, amados, era isso, né? O zelo, né, que eu queria estar falando para vocês, né, de Deus, né? O zelo que ele teve para o reino dele, né? E o zelo que ele tem para aqueles que ele quer que vivam nesse reino, né? E que nós possamos ser essas pessoas e que nós possamos, né, estar a cada dia experimentando todo esse amor, toda essa misericórdia que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, mas para transformar o nosso interior, para que a gente possa andar realmente conforme é o coração de Deus, conforme quer o coração de Deus para cada um de nós. Amém? Então, Amém. é isso, queria passar para vocês. Amém. Obrigado, Zé. Muito gostoso você ter parado para ouvir essa direção do nosso Pai. Conforme você foi ministrando, o meu coração lembra o quê? Esse zelo de Deus, as 7 alianças que ele fez. O homem ia rompendo essas alianças e Deus ia renovando, fazendo uma nova, fazendo uma nova. Deus nunca desistiu do seu propósito lá de Gênesis. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa palavra confortadora, do teu zelo, da tua misericórdia por cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque às vezes nós somos tão fáceis de desistir, Senhor, de um ou de outro, seja por qual motivo for. Mas o Senhor não. O Senhor nunca desiste de nós. O Senhor nos atribui o valor pela forma que o Senhor nos vê, nos faz e vê muito potencial em cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Desperta-nos para que nós possamos cada vez mais ser semelhante a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Continua conosco, continua a falar, não só quando estamos aqui, Senhor, na telinha, mas principalmente leva-nos a meditar em tudo que Tu tens falado nestes dias. Em nome de Jesus. Amém. Mas é isso, viu, Zé? Fiquei assim muito na hora, conforme você foi tratando que Deus tratou com você, vem na memória essa cena das 7 alianças, sabe? E a gente pesquisa o que quer dizer aliança. É um acordo em 2 partes. E ela só é quebrada quando uma das partes rompe. Deus não quebrou nenhuma das 6 alianças. Todas foram o homem. Jesus veio e solidificou tudo isso. Isso nos mostra esse zelo.
O tempo todo, Deus foi... Ele nunca desistiu de nada. Ele sempre, a priori, tentou melhorar. E por que fazer mais uma aliança? Para facilitar a condição do homem cumprir a parte dele. Então, cada aliança ele dá só mais uma chance, mas ele nunca desistiu do plano dele. Isso é um zelo, assim, que me encanta, sabe? A perfeição do plano de Deus. Amém. É interessante que nós, às vezes, somos, vamos dizer assim, tentados, né, a, a dar uma solução, né? Eu acho que essa comparação que você fez é muito importante, porque toda vez que o homem tentou dar uma solução para o plano de Deus, deu errado, né? Então, eu acho que isso é um alerta muito grande, né? Isso não aconteceu só no passado. Na parte de Atos aconteceu isso também, né? Então, assim, aquela ideia, né, de que às vezes a gente lembra lá de Ananias e Safira, né? Eu vou mentir, né? Vou tentar enganar. É a solução do homem querendo colocar uma coisa naquilo que Deus estabeleceu, né? E assim por diante, né? A gente vai vendo isso daí, infelizmente, né? Agora, a gente precisa ter fé, né? Para acreditar que Deus vai levar a boa obra dele até o final, né? Então, vamos dizer assim, né? É um desafio. E se nós pensarmos uma coisa maravilhosa, né? Que é essa questão do chamado de Abraão e o povo, né? Não acabou, né? Quantas coisas, guerras, tudo que eles passaram guerras nos nossos dias, no passado, enfim, né? Mas Deus sempre, né, renovou e esse sentimento da aliança, né, e vai levá-los, né, aqueles que desejarem, né, para a eternidade. Então, louvado seja Deus, né, para que Deus sempre nos anime, né, e nos dê fé para acreditar na solução dele. Na verdade, né, Carlos? Obrigado a todos. A gente vê isso acontecendo, né? A gente estuda isso na palavra de Deus, que ocorreu no passado, só que a gente não evolui, né? A gente não aprende, muitas vezes, com os erros do passado. E a igreja hoje continua apresentando soluções humanas para os problemas dentro da igreja. E a solução, a gente sabe que não está no homem, não é uma decisão humana, mas as soluções estão em Deus, em Cristo Jesus, e no mover do Espírito. Então, nós temos diversos problemas dentro das igrejas, tá? Não estou falando de denominações, para mim não existe denominação, povo de Deus, né? Que tem continuando apresentando soluções humanas, né? Que nós também chamamos de doutrinas, de dogmas humanos, para corrigir um problema ou para tentar ajudar Deus, né? Como Zé Luiz falou. E não é assim que vai, sabe? Então a igreja precisa evoluir com esses erros do passado, não é? E aprender. Falar, olha, não é dessa forma que vai resolver, né? Não é pelo ferro e fogo, não é pela doutrina que eu crio, pela lei que eu crio, que vai funcionar. Até porque a lei que Deus criou, né? A lei que Deus escreveu para o povo não deu certo, sabe? E aí Deus fala, né, que vai nos dar um coração escrito por Ele nos nossos corações. Então, solução humana a gente sabe que não vai resolver nunca, né? E nós temos que aprender isso nos dias de hoje, falar, não é assim, né? É pelo mover do Espírito de Deus. O interessante é que, por mais que a gente coloque o nosso dedinho lá, né? Deus, ele continuou trabalhando com misericórdia, né? Aquilo que eu falei, ele poderia ter simplesmente falar, já que vocês querem ir do seu jeito, então, não, ó, boa sorte no caminho de vocês, não, né? Ele cumpriu a promessa que ele deu para Sara e para Abrão, né?
que Sara, com 90 anos, teve Isaac, né, que era o filho que Deus tinha prometido para eles. Né. Então, ele, né, abençoou, né, a geração aí de Agar e Ismael, né, continuou, né, tocando o barco aí. Então, assim, ele não abandonou ninguém.